Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo vou comentar de uma grande surpresa que teve na Ciro Gomes do dia 25 de janeiro, que foi o Ciro fazendo react lá e realmente a turma gostou demais. Tem vídeo aqui que já está viralizando nas redes sociais, um sucesso total, inclusive com a audiência aumentando durante os reacts. Eu vou falar sobre isso e muito mais, mas antes eu quero agradecer a todos aqueles que já estão inscritos aqui. Nós estamos quase chegando aí em 52 mil inscritos, então se você puder ativar a notificação, deixar like, comentar, compartilhar, tudo isso fortalece o nosso trabalho aqui. Bom, meus amigos, nessa hora era para eu estar lá no canal do Eduardo Moreira participando da live, enfim, com ele, como eu fui convidado há alguns dias. Só que o Eduardo testou positivo para a Covid, ele fez um vídeo nas suas redes sociais falando sobre isso e cancelou toda a agenda da semana, obviamente, inclusive essa que seria comigo hoje, né, no dia 26 às 10 horas. A gente vai remarcar essa live, assim que eu tiver a nova data, eu vou publicar nas redes sociais e avisarei vocês aqui também no canal. Bom, pessoal, vamos lá então falar inicialmente da Ciro Games, depois eu falo do React. É o seguinte, o canal do Ciro Gomes lá no YouTube tem sido assim, um canal com maior visualizações dentre todos os pré-candidatos à presidência da República. Visualização por si só, óbvio, não elege ninguém, mas não dá para negar a importância porque o Ciro é alguém que aposta, enfim, nessa formação da corrente de ideias, né, na formação dessa corrente de opiniões em torno de um projeto, e o YouTube é uma excelente plataforma para isso. E o canal dele, né, no ano passado, criou lá a Ciro Games, e a gente sabia que ela sofreria algumas mudanças com o tempo e tem que ser assim mesmo. E mais recentemente a gente viu então que foi colocado lá essa questão do React. A Ciro Games é perfeita? Não, acho que é sempre importante estar atento aí a eventuais ajustes, dicas da própria militância, inclusive o React teve gente da militância lá pedindo muito isso no Twitter e nos grupos de WhatsApp, enfim. Então acredito que isso também partiu de uma avaliação daquilo que vinha da militância e a equipe do João Santana, enfim, pôde assimilar e realmente ver que isso é bacana, é importante. Então a Ciro Games tem sido hoje, né, o principal produto, vamos assim chamar, do canal do Ciro Gomes. Tem Ciro Games lá que realmente com audiência gigantesca, outras nem tanto, mas não dá para negar a importância que a Ciro Games tem para aprofundar o debate, para politizar. E hoje, por exemplo, ela tá ficando tão importante que tem jornalista que fica ali assistindo ela e já pegando informação e fazendo matéria, né, de forma instantânea em jornais, como por exemplo acontece com a Folha de São Paulo e também alguns outros. Então, mesmo que a Ciro Games não esteja ainda no formato ideal, como muitos imaginavam, tem a questão de convidados, se deveria chamar esse ou aquele, mas ele também não depende só do convite, depende de outros fatores, como espaço na agenda, se a pessoa quer, enfim, se apresentar no canal de um pré-candidato ou não. Então tem muitos detalhes e que a gente fica olhando aqui à distância e às vezes não entende o que acontece de fato lá. Mas é importante destacar que a Ciro Games é um ativo muito importante para o Ciro, e não tenhamos dúvidas que outros pré-candidatos talvez gostariam de ter algo parecido, né? O Dória, por exemplo, tem um canal no YouTube dele ali praticamente, enfim, parado. O Sérgio Moro nem se fala. O Lula coloca cortes, coloca participações dele em entrevistas, em lives, mas também é um canal que não decola, não tem um, vamos chamar de, um atrativo diferente. O Bolsonaro tem as lives de quinta-feira, então você tem ali já uma tradição, né, de quem acompanha Bolsonaro, toda quinta sabe que vai ter as lives. Aqui eu não estou nem falando da qualidade da live em si, mas é o fato dela existir. E o Ciro Gomes está criando então essa tradição de toda terça-feira ter a Ciro Games, a militância já fica sempre esperando. Toda terça, hashtag Ciro Games sobe no Twitter, acaba então chamando a atenção de outras pessoas. E a Ciro Games, por ser um podcast, digamos assim, do próprio Ciro, ele tem toda a liberdade do mundo para fazer eventuais ajustes, diferente quando o Ciro vai em outros podcasts, tem que se adaptar ao formato deles. Tem importância também, né, trazer gente de lá para o Ciro, enfim, atingir outras bolhas. Então uma coisa não elimina a outra, e acredito que o Ciro neste ano, assim como fez no ano passado, participará aí de vários podcasts. Então nesse dia 25, como eu disse no começo, o Ciro estreou o quadro do React, que é você responder, reagir em cima de um outro vídeo. Eu faço vários aqui no canal Politizando, enfim, vários outros youtubers também fazem isso. A militância vinha pedindo isso já há algum tempo e agora parece, tudo indica que será um quadro fixo. Então toda semana, acho, nós teremos lá o espaço para o Ciro fazer o React. Olha, e eu percebi ali que o Ciro ficou muito à vontade, né? Parece que ele realmente gostou de fazer aquilo, no final ele próprio confessou.
E assim, isso pode provocar efeitos nos outros pré-candidatos. Né? Claro que o Moro, eu cheguei a brincar ontem no grupo de WhatsApp, eu acho que o Moro vai parar de dar entrevista. Não, ele vai continuar dando, mas imaginem, meus amigos, você saber que vai ter gente da equipe do Ciro assistindo e pegando escorregadas, pegando falas mentirosas, como foi o caso do Moro no Flow, pegando algumas falas totalmente sem sentido, como também foi o caso do Moro no Flow, e que depois o Ciro vai fazer react, vai responder isso, enfim, e que esses cortes depois são jogados nas redes sociais, e isso vai para os grupos de WhatsApp, para TikTok, como já está indo. Então eu acredito que o Moro já vai entrar nas próximas entrevistas mais nervoso, só de imaginar que isso pode acontecer. Só a participação do Moro no Flow vai gerar para o Ciro, se quiser continuar nessa pegada, muitos e muitos cortes para serem rebatidos ali. Teve aquela entrevista do Moro recentemente falando sobre a Inglaterra e a Somália, algo totalmente bizarro, mas o Ciro pode fazer isso também com o Lula. Já existe um movimento pedindo para o Ciro reagir à fala do Lula no Podpah. Aí alguém vai falar assim, William, mas o Podpah é um podcast que não está interessado em aprofundar nas ideias. Só que eu analisei aqui e chamo a atenção disso. O Mítico e o Igão perguntaram para o Lula coisas sobre o futuro, enfim, e o Lula insistindo em falar de passado, fugiu de perguntas. E o Mítico depois questionou, se sentiu ali, enfim, decepcionado. E eu fiz um vídeo também sobre isso aqui, mostrei para vocês. Então tem coisa assim no Lula no Podpah que dá para ser explorado, como tem falas bizarras do Bolsonaro lá no seu cercadinho ou na própria live de quinta-feira. Então o Ciro pode aproveitar, e parece que vai, essa moda do react, né, para fazer, enfim, um bom uso disso naquilo que o Ciro aposta, que é o debate de ideias e de projetos. Não é fazer react lá se a coxa do Lula tá isso ou tá aquilo, se a calça do Dória tá apertada ou se deixou de estar apertada, se o cabelo do Bolsonaro parece do Hitler ou não parece, se a voz do Moro é essa ou aquela. Não, é o Ciro reagir em torno das ideias, em torno de projetos, que foi o que ele fez, né, nesse dia 25, lá em relação à participação do Moro no Flow. O Ciro reagiu em relação à fala lamentável e mentirosa do Moro sobre a Petrobras. Eu parei para gravar esse vídeo e a Todos com o Ciro fez um cortezinho, já tinha passado de 120 mil views em algumas horas, né? E alguns verificados importantes da imprensa compartilhando, enfim, importante isso. O Ciro também rebateu a questão do Moro falar que recebia auxílio moradia, recebendo em casa própria, meio que relativizando. Isso que é um absurdo, né? Embora seja legal, mas o Ciro considera isso imoral. O Ciro rebateu lá a brincadeira de mau gosto de que o Moro condenou Lula a 9 anos de prisão, e aí na internet virou uma brincadeira de que isso seria porque o Lula tem 9 dedos, perdeu um dedo no torno mecânico. Aí o Moro disse no Flow que se ele soubesse que ia gerar esse tipo de piada, que ele poderia ter mudado. Aí o Ciro questionou, falou, meu Deus do céu, isso vai mudar uma pena, né? Uma coisa ali para mais ou para menos? Então foi importante essa fala do Ciro sobre esse ponto. Ele pegou também uma outra participação do Moro lá, falando nada com nada sobre economia, responsabilidade fiscal, ele vai e volta, não sai do lugar. Então foi muito importante. Um detalhe interessante é que lá o Ciro fez, tem um recurso, eu não sei mexer com isso aqui, por isso também eu uso o notebook do lado. Ficou o Ciro na tela e o Moro na outra. Como o Ciro fica quando recebe um convidado? Então, eu compartilhei nas minhas redes sociais e teve gente me perguntando, William, quando é que foi a participação deles, né? Quando é que foi que aconteceu o debate? Porque as pessoas, né, vendo ali rapidamente, pensaram que o Moro tinha ido participar lá na Ciro Games, o que não aconteceu, mas gera essa curiosidade, enfim, até isso, até o formato que foi utilizado ali é importante. E como eu disse em relação aos cortes, né, isso vai gerar cortes e mais cortes que vão inundar as redes sociais, enfim, já começaram, né, eu já recebi vários aqui em grupos de WhatsApp, já tá bombando também em outras redes, muito importante. E eu deixo aqui uma dica para a militância que acompanha o Ciro, né, baixar esses vídeos e jogar nas próprias redes sociais, pessoais, no Instagram e Facebook. Eu fiz isso ontem e a repercussão é muito interessante, porque aí pessoas que estão fora de uma bolha, por exemplo, no Twitter ou nos grupos de WhatsApp, elas acabam também vendo algo e vendo o Ciro rebatendo essas ideias. Então esse é um movimento importante. Uma outra dica que eu dou é para pegar as postagens que o Ciro faz lá no Twitter e fazer o print, como esse aqui, por exemplo, e jogar também nas redes sociais, em status, em stories, porque às vezes a pessoa tem dificuldade de assistir 2 horas de Ciro Games, mas a equipe do Ciro fica a postos ali, pegando frases que o Ciro disse e colocando no Twitter e também em outras redes sociais. Então é importante você
printar isso e jogar para fora da bolha do Ciro. Então esse também é um ponto que pode ajudar a fazer com que as ideias e o projeto chegue em outras pessoas. E voltando em relação ao React, gerou uma dúvida se é melhor o Ciro fazê-lo pausando, como eu faço aqui, né? Eu vou dando pausa e comentando trecho por trecho, ou se seria melhor fazer como o Ciro fez, deixar o vídeo na íntegra e depois voltar comentando. O problema de fazê-lo na íntegra, como o Ciro fez, é de que pode ficar um ponto ou outro para trás, a não ser que você elabore um roteiro, enfim, alguém da equipe fica ali pontuando ali o que tem que ser rebatido. Agora, a vantagem do Ciro lá é que foram vídeos curtos, né? Dura você fazer react de um vídeo de 10 minutos, 15 minutos, aí é complicado deixar na íntegra, mas como foram cortes relativamente curtos, então também não vejo muito problema se a equipe decidir manter como aconteceu nesse dia 26. Mas ir pausando também tem as suas vantagens, mantém a atenção do pessoal presa por mais tempo e não corre o risco de ficar uma frase solta que seja importante ser rebatida. Bom, e para encerrar esse vídeo eu reforço, foi uma sacada muito boa, né? É importante que esse quadro de fato se mantenha, que seja variado para não ficar só em cima do Moro também, o que vai ser uma péssima notícia para os adversários, porque o Ciro é alguém que conhece muito, é alguém que estuda, alguém que se preparou a vida inteira e nem sempre isso aconteceu com os seus adversários que serão confrontados agora. Já que o Moro está fugindo do debate com o Ciro, fugiu várias e várias vezes, o Ciro já debateu com o Leite, com o Dória, com o Mandetta, com o Alessandro Vieira, com o Fernando Henrique, Marina Silva, com vários pré-candidatos ou ex-presidentes, enfim, mas o Moro insiste em fugir. Então agora não adianta, porque o Ciro vai fazer esse debate, mesmo que sozinho, reagindo em relação ao que o Moro falar e aquilo que for mentiroso, aquilo que for de fato um devaneio. Então vamos ficar bastante atento, promete as próximas Ciro Games e qualquer grande novidade em relação a isso a gente traz aqui para vocês no canal Politizando. Valeu, quem puder compartilha esse vídeo. Vamos trazer mais pessoas aqui para esse espaço que luta por um Brasil melhor.